Olá, então, muito bem, boa tarde para você que está nessa tarde dessa sexta-feira nos ouvindo junto com vocês. E estamos aqui entrando ao vivo nessa tarde para falar um pouco, a respeito da nosso próximo domingo, campanha presidencial. E eu queria deixar para você a minha impressão e também, se possível for, o nosso direcionamento a respeito de tudo que tem acontecido esses últimos 4 anos, E nós vamos observar que agora chegou a hora de nós nos posicionarmos. E é lógico, não sei se acredito que a maioria ouviu ontem, viu na TV Globo o debate presidencial e fica muito bem claro, não só ontem, mas no decorrer desde de 2018, o que é que a gente e que os brasileiros precisam de fato fazer. Eu sou cristão e, evidentemente, peço, invoco agora também o mundo do cristianismo, os cidadãos da comunidade brasileira, de todos os estados, os nossos irmãos que estão espalhados também pelo mundo afora, para orientar a todos que, de verdade, o que a gente precisa é um país que pense, sem dúvida nenhuma, em Deus, pátria, família, sem dúvida nenhuma com a bandeira o Brasil acima de tudo. E o que vai sobrar para os outros se não for Deus, Hashem, o Eterno, acima de todos? Então eu quero vir aqui para falar para todos os cristãos, principalmente para a comunidade católica, evangélica, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que têm Deus como seu Salvador, seu Libertador, aqueles que têm olhos para a ordem, para a decência, para o bem-estar da família, de uma boa cultura, de um bom desenvolvimento de uma sociedade sadia. Evidentemente que nós vamos pedir para você que você possa se integrar ao pensamento das Escrituras, o pensamento do cristianismo, dos bons valores para a nossa sociedade, para as comunidades evangélicas. E nós precisamos, evidentemente, pedir para você fazer a sua análise, para você observar que não existe um outro candidato melhor para o povo de Deus, para o Brasil decente, votar, a não ser, lógico, não tem dúvida, não posso nem dizer outra coisa, a não ser o Jair Messias Bolsonaro. Então, meus amados irmãos, comunidade brasileira, veja como, analise. Você não pode ser apaixonado por um político. Você não pode ver política de um lado apaixonado. A gente precisa ver, nós precisamos fazer análise, precisamos verificar realmente o que é melhor para os seus filhos.
para os nossos filhos. É preciso sabermos para onde é que vai o nosso país, para onde é que vai o nosso Brasil, para onde e quem quer conduzir para aonde o nosso país. Evidentemente que se a gente for fazer essa análise perfil por perfil, olhando para as Escrituras, para os seus ensinamentos, para aquilo que ela nos diz, para aquilo que ela nos ensina, não tem outra alternativa a nós cristãos, a não ser seguirmos o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vejamos os nossos países vizinhos como estão. Veja, a Nicarágua, que é amigo do presidente Lula, e olha, vou dizer a vocês aqui, eu, de forma particular, eu votei no Lula. Só um minutinho aqui, deixa eu dar aqui acho que saiu um pouquinho, né? Eu votei 2 vezes no presidente Lula. Claro, votei quando eu não conhecia nada de política, não me preocupava. Para mim, todo candidato era a mesma coisa, não conhecia bem o que era ideologia, o que é levar as pessoas para o bem ou para o mal. Mas tudo na vida é uma passagem, passou. E agora nós temos que analisar com olhos do conhecimento. Nós precisamos analisar as coisas, ver as coisas com outro olhar. Agora, o olhar que nós precisamos fazer análise é com aquilo que as Escrituras Sagradas ela mostra para nós. Analisando coisas espirituais, com coisas espirituais, sim, olhando o que ela nos diz, o que ela nos ensina sobre o bem, sobre o mal, o que pode ser bom e o que, evidentemente, o que não pode ser bom para as pessoas. Claro, tem muita gente que, cegamente falando, não se preocupa com isso, contanto que ela tenha um perfil, alguma coisa na vida que ela se sinta bem, e se ela está se sentindo bem, então o resto que se exploda. Mas nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Então, você veja a Nicarágua, como é que está hoje. Tem um presidente de esquerda, voltado para o comunismo, para esse socialismo do presidente Lula, que uma vez, vocês devem lembrar, o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, ele chegou a dizer que Lula era o cara. Mas eu sei que, evidentemente, todo mundo não tem esse conhecimento. Se eu não estou enganado, o ano passado, 2020, 2019, o Barack Obama ele lançou um livro que ele descaracterizou, né? Essa fala que ele disse a respeito do Lula, dizendo que ele era o cara. Evidentemente, quando descobriu depois a quadrilha que era o partido dele, é lógico, ele como o anfitrião do roubo, da mentira, da corrupção, instalou aqui no Brasil. E então, ele, no livro que ele lança, né, ele escreve, ele fala algumas coisas, né, que dá o entender que realmente ele se enganou a respeito desse personagem. Eu disse agora há pouco que no tempo da minha ignorância eu também apoiei ele e também votei nele. Mas hoje jamais faria isso, porque por tudo que já aconteceu no Brasil, pela maneira que esse país está hoje em dia, a gente não pode mais, como cristão que prima pelos conselhos de Deus, pelos ensinos de Jesus, dos seus apóstolos, jamais a gente pode apoiar um cidadão assim. Então, a Nicarágua perseguindo os católicos, né? Freiras, padres, inclusive o dia da Bíblia
que se comemora lá na Nicarágua, ele proibiu também. O parceiro do senhor Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu te pergunto, como você pode ser um cristão, se diz um cristão, como você pode votar e apoiar um tipo de pessoa que vai trazer isso para o nosso país? Veja a situação da Venezuela, nosso vizinho aqui, né? Como é que estão? Todo mundo, a maioria das pessoas passando fome, tendo toda sorte, todo tipo de privações sobre sua vida. Por quê? Porque o governo é um governo de esquerda, socialista, ditatorial. E nós que somos cristãos, nós precisamos pensar nisso. Vocês precisam pensar, nós precisamos pensar, a sociedade precisa pensar. Agora, tá bom, tá? E mais, digamos, mais 4 anos do PT, depois mais 4, que se Deus não usa o presidente Bolsonaro para realmente cortar essa linhagem de esquerda no Brasil, o Brasil com certeza já tinha se transformado numa Cuba, numa Venezuela. E nós não queremos isso aqui para o nosso país. O evangelho aqui no Brasil, né, já não pode ser pregado mais dentro de um trem, por exemplo, numa plataforma de trem. Eu, que muitas das vezes preguei, muitas das vezes o evangelho numa plataforma de trem, dentro de um trem, por exemplo, ou mesmo dentro de um ônibus, ou numa praça pública. Hoje em dia, se você fizer isso, dependendo de onde for, inclusive essa praça pública, você é tolhido de pregar o evangelho, você é proibido de pregar o evangelho. Dentro do trem, então, nem se fala. Hoje você não consegue mais pregar isso, pregar o evangelho dentro de um trem. Porque as leis para inibir o evangelho, os inimigos do evangelho, os inimigos de Deus, começam com pontos sutis. E você vai vendo, vai percebendo, mas não dá nenhuma credibilidade. Chega uma hora que quando você nem pensar que eles vão entrar com recursos abusivos e com proibições abusivas, já era. Então nós devemos olhar para os nossos vizinhos, o que está acontecendo. Veja a Argentina. Os argentinos estão passando fome por causa da esquerda. A maioria dos países, nem se falar de Coreia do Sul. Veja como é que está acontecendo hoje os países muçulmanos, no Irã, no Iraque. Veja como é que é no Afeganistão e por aí afora. E a gente não pode incorrer nesse erro de deixar que o Lula, que colocou uma quadrilha aqui no Brasil, né, possa realmente voltar ao poder para destruir, acelerar o que a esquerda está fazendo em outros países do mundo. Então eu quero chamar a atenção a você que é cristão, para dizer que cristão não apoia. Cristãos verdadeiros, cristãos que temem a Deus, que têm compromisso com a sua palavra, através do Espírito Santo, ele jamais vai apoiar qualquer tipo de candidato que tenha as ideologias que os partidos de esquerda têm. Então fica esse alerta para você. Espero que você analise. Não vote no senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esse rapaz não é cristão, esse senhor, esse ladrão não é cristão, ele não tem nenhum temor a Deus, ele não teme a Deus, muito menos as pessoas que estão envolvidas com ele. Então, senhores, prestem muita atenção, faltam apenas, hoje é sexta-feira, depois amanhã, sábado e domingo. Na verdade, já é tarde, né? Menos de 3 dias. Então, analise, procure o que é o candidato que mais se aproxima
daquilo que é ensinado nas Escrituras Sagradas, que traz o alento, que traz algo de benéfico para a nossa sociedade, para nossos filhos, para a nossa família, e dê o seu voto. O meu ponto de vista, né, como cristão, eu peço a você para analisar e continuar com o presidente Bolsonaro como presidente do Brasil. Evidentemente, com o Brasil acima de tudo e Deus, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Ainda quero encerrar aqui dando um recado, levando um recado também para os nossos irmãos surdos, né, e mudos, que é exatamente isso aqui, olha. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, shalom para todos e que Deus continue abençoando todos grandemente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tchau, tchau, até domingo. Vamos lá, 22, para a gente continuar com o país, com Deus acima de tudo e com a glória de Deus se manifestando em nosso país. Até mais e shalom.